Preciso que prestem muita atenção, porque neste vídeo vou resolver detalhadamente cada um dos exercícios de matemática do Guia 2026 para ingresso na graduação na UNAM. Especificamente falando, vou resolver os da área 3, ou seja, os da área de Ciências Sociais. Então vamos lá, vamos começar. O primeiro exercício que aparece de matemática no guia é o exercício número 41 e diz: o resultado de temos uma operação é, e nos dão 4 possíveis opções de resposta. Olhem, a primeira coisa que vou fazer é primeiro operar este positivo com este outro positivo. Digo que são positivos, porque lembrem-se que se não tem nada no início, realmente quer dizer que o número em questão é positivo, certo? Então vamos lá, vamos anotar esse número e vamos somar com esse outro que eu tenho aqui. Então, colocamos 0,1709 e a isso vamos somar 1,1783. É totalmente necessário que vocês lembrem que, quando vamos fazer uma soma que tenha números com vírgula, os decimais, ou seja, as vírgulas, devem estar alinhadas. Ok, então vamos lá. Vamos fazer a soma. 9 mais 3 dá 12, vai 1 mais 0 é 1. E mais, 8 são 9, depois 7, mais 7 são 14. Então coloco o 4, vai 1, mais 1 é 2 e mais 1 é 3. Abaixamos a vírgula na mesma direção e somamos 0 mais 1 é 1, pronto. O resultado, então, depois de somar os dois números positivos, é 1,3492. Agora, o que falta é subtrair esse 2,91. Ou seja, a operação que eu teria que fazer, deixa eu colocar aqui com a cor preta. A operação teria que ser, então, 1,3492, que foi o que deu a soma desses dois números positivos, menos o quê? 2,91. E aí? Mas vejam, essa subtração realmente não podemos fazer assim diretamente. Por que não dá? Porque, na verdade, esse negativo é maior. Ok, portanto, não podemos fazer a subtração assim, ou seja, eu não posso subtrair diretamente. Com esse processo, eu não posso subtrair um número maior de um número menor. Então, o que eu vou fazer é inverter a operação. Ou seja, eu vou realmente colocar 2,91 menos 1,3492. E depois, ao resultado que eu obtiver, simplesmente vou trocar o sinal. Olha, me acompanhem nisso para verem ao que me refiro. Então, eu vou colocar primeiro o 2,90 e um ok, coloco o sinal de menos e agora vou colocar o 1,3492. Né? Não se esqueçam, temos que alinhar as casas decimais, então coloco 1,3492. Né? Vejam, o que estou fazendo aqui é expressar essa mesma operação, só que ao contrário. Isso é muito importante, ok? Agora, para poder fazer a subtração, eu preciso completar aqui, certo? Então coloco um 0 e também coloco outro 0 aqui. E agora sim, efetuamos a subtração aqui. É importante que vocês também vão lembrando como se fazem as subtrações de números com vírgula. Ok? Então vamos lá, ficaria 0 menos 2, não dá. Então pede emprestado, vira 10. 10 menos 2 fica 8. A gente desce, deixa eu mudar a cor, então seria 8, pronto. Agora, esse aqui não dá, pede emprestado, vira 10. Mas como emprestou, então vira 9. 9, certo? 9 menos 9 fica 0. Esse aqui já emprestou, então vira 0. Não dá, então pede emprestado, vira 10. 10 menos 4 é igual a 6. Esse aqui agora virou um 8 menos 3, fica 5. Baixamos a vírgula e 2 menos 1 é igual a 1. Olha, o resultado dessa subtração está dando 1,5608. Mas essa não era a operação que eu tinha que fazer, certo? Eu tinha que fazer essa aqui. Então, o valor numérico tem que ser o mesmo, só que o resultado vai ser negativo. Então, vamos colocar menos 1,5608. Este aqui, agora sim, já vai ser o resultado da operação. Então, vamos ver qual será. É o de verdade? Pronto, já está ficando.
Então, a resposta correta é a que está aqui, na alternativa D. Terminamos fácil, né? Perfeito. Então, vamos avançar. Vamos agora para o exercício número 42, que diz que um carro percorre 48,2 de quilômetro com 0,5 litros de gasolina. Qual foi o seu rendimento em quilômetros por litro? Então vamos lá. A primeira coisa que precisamos observar é que aqui estão nos perguntando pelo rendimento em quilômetros por litro. Então, o que eu tenho que fazer exatamente é dividir essa quantidade de quilômetros por quem? Por essa quantidade de litros. Então vamos lá. Vamos anotar isso que estou dizendo. Colocamos então os 48,2. Isso vai ser dividido por quem? Por 5,5. 5,5. Veja, poderíamos fazer essa operação convertendo primeiro para decimal e depois fazendo a divisão. Acho que fica mais difícil ao dividir números com vírgula. Então, nesse caso, o que eu vou fazer é operar diretamente com frações. Ok, isso é o que eu vou fazer e no final a gente faz a divisão para ver a qual decimal corresponde. Beleza, é isso que eu vou fazer, então vamos lá. Então, primeiro fazemos a conversão desses números mistos para frações impróprias. Para poder converter esse número misto em fração imprópria, vamos fazer o seguinte: multiplico o denominador pela parte inteira e somo o numerador. Olha, 5 vezes 48 são 240, certo? E 240 mais 2. Veja, soma-se o numerador, então fica 242. 242. O quê? Quintos, não esqueçam. Olha, eu fiz 5 vezes 48 que dá 240. E 240, depois você soma 2. Por isso ficou 242. Bom, isso vai ser dividido por 5,5. Da mesma forma, vamos converter para uma fração imprópria. Fazemos o mesmo procedimento. 2 vezes 5 são 10 mais 1. Fica 11. 11. O quê? Meios. Ok. Essa é a operação que eu tenho que fazer agora para poder resolver. Podemos aplicar a regra dos extremos e meios aqui. Simplesmente, o que me diz é que eu tenho que multiplicar os dois números que estão nos extremos. E isso eu tenho que colocar no numerador. Depois vou multiplicar os dois números que estão no meio e isso vamos colocar no denominador. Então vamos lá, fazemos as operações no numerador, o que vai ficar? Seria 242 vezes 2, certo? São os dois extremos, né? Vou deixar assim mesmo como está, ok? E agora fazemos as operações 242 vezes 2. E no denominador vai ficar 5 vezes 11, certo? Pronto, já multipliquei extremos e meios. Vamos lá, agora vamos fazer as duas operações. Temos 242 vezes 2 dividido por 5 vezes 11. Olhem, esse 242 me parece que pode ser dividido por 11. Deixa eu fazer rapidamente essa divisão para ver se dá. Caso seja possível, posso simplificar bastante a operação. Antes de fazer as multiplicações que restaram, olhem, vou ver se consigo dividir 242. Vamos dividir por 11. Deixem-me ver se é possível. Aqui, o 11 no 24 cabe duas vezes. 2 vezes 11 são 22, para 24 sobra 2. Baixo o 2, o 11 no 22 cabe duas vezes. 2 vezes 11, 22, para 22, 0. Sim, dá para fazer, ou seja, dá para dividir diretamente 242 por 11. Por que estou fazendo isso? Porque vejam, esse 242, o que acham se, em vez de colocar como 242, eu escrevo como 22 vezes 11, continua sendo 242, certo? É isso que vou fazer. Então colocamos 22 vezes 11, que, insisto, é 242. E isso está multiplicado por 2. Por que estou fazendo isso? Porque eu já vi que embaixo também temos um 11. E já sei que 11 dividido por 11 dá 1. Portanto, eu poderia, coloco entre aspas, eu poderia cancelar os números 11, de tal forma que no numerador está ficando apenas 22 vezes 2, que é igual a 44. E no denominador temos 5. E essa divisão, bem, já está bem simples, né? 44 dividido por 5.
Vamos ver, se fosse 44 dividido por 10, quanto daria? Daria 4,4. Mas aqui é só dividido por 5, ou seja, a resposta tem que ser 8,8. Concordamos com isso? Então 44 dividido por 5 dá 8,8. Essa aqui, mas então já é a solução. De qualquer forma, vou fazer a divisão caso alguém diga que não entendeu por que a resposta deu isso. Vamos dividir, não se preocupem. Vou fazer aqui, vamos lá. 44 dividido por 5... O 5 cabe no 40 8 vezes. 8 vezes 5 são 40, para 40 e 4 sobram 4. Baixamos um zero, colocamos uma vírgula, o 5 cabe no 40 8 vezes 5, 40, para 40, zero. Vejam, está dando que 44 dividido por 5 é igual a 8,8. Portanto, a resposta correta seria a alternativa A, certo? Então, selecionamos essa como a opção correta. Pronto, vamos para o exercício número 43, que diz: ao desenvolver o binômio x mais y nessa quarta, obtém-se... E bem, eles nos dão um desenvolvimento ali e estão nos perguntando pelos valores de A, B e C. Também nos dão 4 possíveis opções de resposta. Olhem, isso pode ser calculado rapidamente, lembrando do triângulo de Pascal. Se vocês não lembram o que é o triângulo de Pascal, eu relembro vocês rapidamente. No triângulo de Pascal, literalmente é um triângulo. Temos que começar colocando um 1 e depois, na linha seguinte, vamos colocar 2 uns abertos, de forma que fique um espacinho aqui. Ok, depois, novamente, vamos colocar outro 1 aberto. E no meio desses 2 uns... Mas na linha seguinte, vamos colocar a soma desses 2 números. 1 mais 1 é igual a 2. Então aqui colocamos o 2. Depois, novamente, colocamos um 1. Sempre tem que colocar uns nas bordas, ok? Então, novamente, eu avanço um pouco na linha seguinte, coloco um 1 e aqui no meio vou colocar a soma desses 2. 1 mais 2 é igual a 3, fazemos o mesmo. 2 mais 1 é igual a 3. E de novo, avanço um pouco e coloco um 1. Já estão me acompanhando, né? Vamos lá, de novo, colocamos um. 1 aqui vamos colocar. 1 mais 3, que são 4. Então aqui vai um 4. Vão pensando então o que vai aqui, que vai ser 3 mais 3, certo? Que são 6. E aqui seria 3 mais 1, que são 4. Bom, finalmente colocamos outro. Vamos ver antes de avançar, vão pensando então, que números eu vou colocar? Primeiro, no que eu coloco aqui? Muito bem, 1. O que eu coloco aqui? Muito bem, 1 mais 4, ou seja, 5 depois, o que eu coloco aqui? Que número seria? Pensem bem, 10. Continuamos. Depois, aqui. O que vai? Pois também 10, certo? E finalmente, bom, quase finalmente, temos aqui um 5. E agora sim, finalmente 1. Bom, eu poderia continuar, evidentemente, mas já não é necessário colocar tantos... Como eu dizia, já não é necessário colocar tantos, porque já temos informação suficiente para resolver o problema. Olhem, vou explicar brevemente do que se trata isso. Aqui nós temos um 1 e um 1, aqui temos um 2 e um 1. Esses que estão aqui são para que a gente possa resolver e, bom, para que possamos saber os coeficientes dos binômios elevados a qualquer potência. Por exemplo, se nós temos um A mais B elevado a 1, quer dizer que o desenvolvimento de A mais B elevado a 1 seria então 1, que é este coeficiente, vezes A, depois vou colocar mais. 1, que é este coeficiente, vezes B. Isto que está aqui, desculpa, deixa eu colocar em vermelho, isto que está aqui. Bom, parece muito lógico, né? Ou seja, seria 1 vezes A mais 1 vezes B, é super fácil de entender. Mas agora, olhem um pouco mais adiante. E se, por exemplo, tivéssemos A mais B, mas elevado ao quadrado? Quero que vejam, aqui eu estava colocando elevado a 1. Agora vou colocar elevado a 2. Olhem, o que eu vou fazer para não ficar trocando tanto de cor é colocar os coeficientes. Então eu coloco os coeficientes, que são esses que eu tenho aqui, que é um pequeno espaço. Coloco 2 e coloco o 1. Estou colocando esses 3 números que estão aparecendo para mim. Ok, agora vou colocar aqui. Primeiro, elevado ao quadrado. Então coloco a elevado ao quadrado.
No seguinte coloco A e no seguinte já não coloco A. Agora, em relação ao B, vou começar do lado direito, colocando B ao quadrado, depois venho para cá, coloco B, e aqui já não coloco nada de B. Finalmente, vamos colocar sinais de mais aqui no meio. O que estou dizendo aqui é que o desenvolvimento do binômio ao quadrado fica 1A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado. Bom, mais um B ao quadrado. Com certeza isso soa familiar para vocês, não é? Ao desenvolver um binômio ao quadrado, elevamos o primeiro termo ao quadrado. Somamos o dobro do produto dos dois termos e o quadrado do segundo. Então, dessa forma, poderíamos resolver qualquer exercício que envolvesse um binômio ao quadrado. Com essa formulazinha, deixa eu fazer mais um para que vocês vejam aonde quero chegar com tudo isso que estou dizendo. Olhem de novo. Vamos colocar agora, por exemplo, o seguinte, que seria agora para o binômio ao cubo. Então, colocamos a mais b elevado ao cubo, colocamos o igual e, novamente, vamos colocar os coeficientes, que é um deixo um pequeno espaço, depois é um 3, deixo um espaço, depois é um 3 e, finalmente, 1, certo? Vamos lá, vamos começar então agora colocando o a à potência, agora seria a ao cubo, e vamos diminuindo o expoente, ok? Ou seja, seria primeiro a ao cubo, depois a ao quadrado, depois a e depois já não tem a do lado direito. Começamos com b ao cubo, ou seja, b ao cubo. Depois aqui seria b ao quadrado, depois aqui seria b. E aqui já não tem b. Então, como vocês podem perceber, só falta colocar os sinais de mais. E aí já tenho. Então, agora sim, o desenvolvimento do binômio ao cubo, que seria a ao cubo, mais 3a ao quadrado b, mais 3ab ao quadrado e mais b ao cubo, já está. Então, por que estou dizendo tudo isso? Porque se vocês repararem, o triângulo de Pascal me ajuda a encontrar rapidamente os coeficientes. Nesse caso, então, quais são os coeficientes? Pois são 1, 4, 6, 4 e 1. Então vejam aqui, eu já estava por aqui mais ou menos, certo? Vou colocar em vermelho para que fique um pouco mais visível. Aqui tem um 1, que é este aqui. Depois vem o A, que nesse caso o A vai valer 4. Onde eu coloco? Coloquem aqui embaixo, vai valer 4, depois vem o B, que vai valer 6. Permitam-me, vou colocar aqui. Depois vem esse 4, que vai ser o C. E finalmente, tem um certo, seria esse aqui, porque é um I à quarta. Se vocês perceberem, então, basicamente, eu só precisava saber sobre o triângulo de Pascal para poder encontrar a solução desse exercício. Então, a resposta nesse caso é que A vale 4, B vale 6 e C vale 4. Onde está isso? A vale 4, deixa eu mudar a cor enquanto vocês vão procurando. A 4 não, esse não, aqui está, certo? A 4B6 e C4, pronto. Essa aqui é a solução. Então marcamos a opção B. Pronto, terminamos, simples, né? Bom, isso é importante que vocês anotem de qualquer forma, porque como podem perceber, não é? Isso não serve só especificamente para resolver esse exercício, mas o que acabei de dizer serve para resolver até mesmo um binômio à quinta potência. Com qual resolveríamos? Com o próximo, certo? Ou seja, com este que eu tenho aqui, certo? Muito bem, então vamos continuar. Exercício número 44 diz: qual que é a fatoração do trinômio? X cuadrada menos 11x mais 30. Temos 4 possíveis opções de resposta. Novamente, ok, olhem. Para poder fatorar esse trinômio, primeiro é totalmente necessário que vocês observem a forma. Esse trinômio tem a forma x ao quadrado, mais bx, mais c. Essa é a forma para poder fatorar um trinômio que tenha essa estrutura. Vamos fazer o seguinte. Você vai abrir e fechar um par de parênteses, ok? E no início dos parênteses, você vai colocar a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. Colocamos, certo? Agora, vamos procurar dois números. Presta atenção aqui, que multiplicados deem 30, mas que somados deem menos 11. Vão pensando nisso, quais são esses dois números? Se eu multiplicar, dá 30 positivo, mas se eu somar, dá menos 11. Então seriam menos 6 e menos 5, certo? Vou anotar e já falo de novo para vocês verem que é isso. Vamos ver. Se eu faço menos 6 vezes menos 5, realmente dá, mais 30. E se eu faço menos 6 menos 5, realmente dá
menos 11. E adivinha? Já terminamos. É isso. A fatoração, então, seria x menos 6 vezes x menos 5. Ou, ao contrário, x menos 5 vezes x menos 6. Então, aqui está. Vejam, x menos 5 vezes x menos 6, que é exatamente isso. Lembrem-se que aqui realmente se aplica que a ordem dos fatores não altera o produto. Resposta correta. Então, alternativa D. Pronto, fácil, né? Vamos lá, continuamos. Vamos para o exercício número 45. Diz: a partir da equação 3x ao quadrado igual a 2x, mais 5 obtenha os valores de x. Fala dos valores porque se trata de uma equação quadrática. Então pode haver até duas soluções distintas. Então vamos lá, vamos resolver. A primeira coisa que vou fazer é passar esse 2x para o lado esquerdo, subtraindo, e também esse 5 vou passar para o lado esquerdo, subtraindo. De tal forma que o 3x ao quadrado eu desço, esse menos 2x vamos colocar, e o mais 5 vai passar como menos 5. Do lado direito já temos um zero. Essa equação pode ser resolvida pela fórmula geral, ou também poderíamos resolvê-la por fatoração. Neste caso, vou resolvê-la por fatoração e vou aplicar um método de fatoração chamado método do cruzamento ou das tesouras. Esse é muito simples, consiste no seguinte: vamos decompor o 3x ao quadrado como produto de dois fatores. Ou seja, quem vezes quem me dá 3x ao quadrado? Pois poderia ser 3x vezes x, certo? Isso vamos colocar embaixo. Veja, 3x vezes x já me dá 3x ao quadrado. Agora vou fazer algo muito parecido, mas com o menos 5. Quem vezes quem me dá menos 5 pode ser, por exemplo, menos 5 vezes. Um certo? E também colocamos embaixo. Agora vamos desenhar o cruzamento ou a tesoura, que é justamente algo assim. E então vamos resolver a operação resultante no momento de cruzar. Vamos lá, fazemos 3x vezes 1, que é igual a 3x depois. X vezes menos 5 é igual a menos 5x. Essa operação precisa ser feita. Ou seja, faço menos 5x mais 3x, isso me dá menos 2x. Se o número que fica aqui é o mesmo que eu tenho aqui no meio, quer dizer que a decomposição que eu fiz está correta? Nesse caso, sim, ficou igual. Quero que entendam que por ser tentativa e erro, pode não dar certo de primeira. Então eu faço pequenos ajustes, por exemplo, eu poderia ter colocado um 1 aqui e um menos 5 ali e não teria dado certo. Assim eu perceberia que precisava fazer um pequeno ajuste. Neste caso, por sorte, deu certo de primeira. Então a fatoração vai ser a seguinte: você vai colocar para mim mais alinhado. Ou seja, vamos colocar 3x menos 5 entre parênteses. Deixa eu colocar aqui. 3x menos 5. Abrimos outro parêntese e colocamos o x mais 1. X mais 1. O que acabei de fazer aqui foi fatorar esse trinômio que tínhamos aqui do lado direito. Então agora sim temos um zero. Então já fatorei. Quando já estiver fatorado, aí fica bem simples, porque o próximo passo é igualar a zero cada um desses fatores e isolar o x. Então vamos lá, igualamos a zero. Então o primeiro fator 3x, 5 é igual a zero, e daqui a gente isola o x. Vou fazer aqui na frente. Então fica 3x igual a quê? Esse menos 5 passa para o outro lado como mais 5, de tal forma que aqui eu fico com x igual a 5 dividido por 3, certo? Vejam, esse 3 passou dividindo. Então já temos um primeiro valor de x, x é igual a 5 dividido por 3. Agora daqui vamos igualar também a zero, para poder encontrar outro valor de x. Então fica x mais 1 igual a zero. Isolamos x daqui e obtemos então que x é igual a menos 1. A razão é porque esse 1 estava somando e estamos passando ele para o outro lado, subtraindo, certo? Então, já temos também a solução do outro valor de x. Bom, esse seria x1 e esse seria x2, ou ao contrário, tanto faz. Vamos ver. Então, estou vendo que x1 vale 5 sobre 3 e que x2 vale menos 1. Qual é esse? É o certo? Vamos ver. 5 sobre 3 e menos 1. Pronto, está correto? A resposta, então, nesse caso, está na alternativa D.
Terminamos. Vamos agora para o próximo exercício, que é o número 46. Diz, a solução da equação, nos dão aqui a equação, e também temos 4 possíveis opções de resposta. Muitas vezes com isso, o pessoal se assusta um pouco porque diz, tem frações, mas não se preocupem, viu? Ou seja, o fato de ter frações realmente não é nada ruim. Na verdade, vamos resolver como se não houvesse frações. Olhem, deixem-me reescrever essa equação, porque vou fazer uma pequena operação que vai justamente fazer com que a gente deixe de ter frações. Olhem, eu vou multiplicar toda a equação, permitam-me colocar assim de uma vez, porque eu vou multiplicar, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da igualdade, ou seja, da equação. Pelo mínimo múltiplo comum dos denominadores, qual é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 2? Ou seja, se você está contando de 2 em 2, vai 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante, né? E se você está contando de 4 em 4, vai 4, 8, 12, 16 e assim por diante, né? Então, qual é o primeiro número em que você coincide? Pois é o 4. Por quê? Porque você vai 2, 4, 6, 8 e no outro vai 4, 8, 12. Então, primeiro você coincide no 4. Esse é o mínimo múltiplo comum, então eu vou multiplicar ambos os lados da igualdade por esse mínimo múltiplo comum. Insisto, nesse caso é pelo 4. Aqui um pequeno comentário, eu acho que é algo totalmente necessário de dizer. Se vocês pensarem, poxa, esse assunto foi difícil para mim, ou o professor falou algo que eu não entendi, eu recomendo que vocês façam isso. Por exemplo, se você não sabe como calcular o mínimo múltiplo comum, então pesquise aqui no YouTube por mínimo múltiplo comum. Grageda, e vai aparecer um vídeo. Se você disser não sei como resolver equações, então pesquise por equações lineares. Grageda. Ok, para quê? Pois, para que você vá praticando e não fique apenas com a solução do guia, é totalmente necessário que você domine bem cada um dos temas, não só saber resolver o guia. Ok, vamos lá. Então, continuamos. Então, agora sim, vamos multiplicar por 4 ambos os lados. Vejam, aqui fica 4. 4 por x, estou multiplicando por x. 4 vezes x é 4x dividido por 4. Então, fica apenas o x. É como se o 4 com o 4 se cancelassem. E eu digo que se cancelassem, entre aspas, porque na verdade o que acontece é que a divisão dá e 1 vezes x. Então fica x, certo? Continuamos. Agora vou. 4 vezes 1 é igual a 4. E do lado direito temos 4 vezes x, 4x, dividido por 2. Então são 2x. Pronto, agora, esse mais x, permita-me, eu passo para o lado esquerdo, portanto, do lado direito. Portanto, do lado esquerdo continuamos com o 4, do lado direito continuamos com o 2x, e esse mais x eu vou passar como menos x. Do lado esquerdo continuamos com 4, e do lado direito temos 2x menos x, que é igual a x. Bom, então já sabemos que se 4 é igual a x, isso significa que x é igual a 4, certo? Então já temos a solução. X é igual a 4. Portanto, selecionamos a alternativa C. Pronto, já terminamos também esse outro exercício simples, certo? Vamos lá, vamos para o exercício número 47. Resolva a seguinte desigualdade. Bom, aqui, nessas apostilas da Alumnam, acho que tem um erro generalizado, porque estão dizendo que isso aqui são desigualdades. Olha, não está totalmente errado, mas na verdade é melhor dizer que isso é uma inequação. Então vou colocar aqui para que vocês corrijam, isso realmente é uma inequação? Veja, seria uma desigualdade se eu tivesse, por exemplo, 5 menor que 8, isso é uma desigualdade. Mas quando já tem x, na verdade isso é uma inequação, certo? Então isso é muito mais específico, você pode chamar de inequação, e as inequações vão ser resolvidas, certo? Então vamos lá, vamos resolver a inequação. Essa pode ser resolvida em 2 passinhos, como se fosse uma equação. Olhem, vamos fazer então como se fosse uma equação. Vou colocar os x do lado esquerdo, vou deixá-los do lado esquerdo. Acho que assim fica mais fácil para vocês. E o que não tiver x eu vou deixar do lado direito. Então, o 5x eu vou deixar do lado esquerdo. Esse 6x
Permitam-me, eu passo subtraindo, ok, do lado esquerdo. Agora, do lado direito, tínhamos 1, menos 8, e esse mais 3 eu vou passar como? 3. Só estou passando isso, certo? Normal? Aqui está ficando 5x menos 6x. Deixe-me colocar como menos 1x. Colocamos o menor ou igual. E do lado direito temos menos 8 menos 3, que no total é menos 11. Veja, as inequações podem ser resolvidas quase da mesma forma que as equações, quando são lineares. Ok, mas há uma pequena diferença. Quando nós multiplicamos ou dividimos por um número negativo, veja, aqui tem um negativo que eu vou passar dividindo. Bem, quando fazemos isso, desculpe, vamos ter que inverter a desigualdade. Atenção, quando multiplicamos ou dividimos por um número negativo, invertemos a desigualdade. Então, nesse caso, eu vou ter que inverter a desigualdade. Por quê? Porque eu vou dividir por esse número negativo. Então, vamos lá. Já inverti a desigualdade de qualquer forma. Então, fica 11. Dividido por quem? Por menos 1. E agora sim, então já temos que x é maior ou igual a menos, dividido por menos, dá mais. 11 dividido por 1, 11. Então, a solução é que x é maior ou igual a 11. Não sei por que colocaram um tracinho aqui. Bom, x é maior ou igual a 11. Qual seria essa? Bom, é a alternativa B, né? X maior ou igual a 11. Sim, já está. Isso que está aqui já é a solução. Pronto, fácil, né? Vamos continuar. Vamos para o exercício número 48, que diz: ao comprar 3 kg de laranjas e 2 kg de maçãs, foram pagos 42. Se comprar 1 kg de laranjas e 3 kg de maçãs, paga-se 49. Quanto custa o quilo das laranjas? Ok, isso definitivamente é um sistema de equações, certo? Vou dizer que o quilo das laranjas, que o preço das laranjas eu vou representar com a letra N. Então, vou colocar que N é o preço das laranjas. Especificamente, vou colocar preço do quilo da laranja. Ok, e vou dizer que M maiúsculo, assim que eu vou colocar, é o preço do quilo da maçã. Ou, bom, das maçãs. E agora sim, com essa informação, com isso que acabei de colocar aqui, já podemos então montar nosso sistema de equações. Ao comprar 3 kg de laranjas e 2 kg de maçãs, foram pagos 42. Então, o que vou fazer é colocar 3 vezes o preço do quilo das laranjas, que seria N, certo? Então, vou colocar 3N. Vejam, estou colocando 3 quilos vezes o preço do quilo da laranja, por isso coloco 3N. Depois, mais 2 kg de maçãs, então vou colocar 2 vezes quem? Bem, vezes o preço do quilo das maçãs. Bom, quando eu compro isso, estou gastando. No total, diz 42. Então vamos colocar um 42. Depois diz, se comprar 1 kg de laranja, então vou colocar um N. Então, 1 kg de laranja mais 3 kg de maçã. 3 de maçã se paga no total 49. Pronto, já temos então montado nosso sistema de equações. Está perguntando pelo preço do quilo de laranjas, ou seja, queremos saber o valor de N, certo? Então vamos lá, vamos resolver isso. Olhem, como eu quero calcular N, então, é melhor eu eliminar os N. Neste caso, vou usar o método de redução, ou também chamado de método da adição, porque considero que é mais simples. Para poder fazer isso, vou multiplicar ambos os lados da primeira equação por 3. Daqui a pouco eu explico o porquê. E vou multiplicar ambos os lados da segunda equação por 2. Vamos lá, a razão pela qual vou fazer isso é porque quando eu multiplicar aqui, vai ficar 6m, e quando eu multiplicar aqui, vai ficar 6m. Então, estou fazendo isso para que eu tenha 6m e também 6m, e aí depois eu possa subtrair os m. Se eu subtrair os m. De maçã, ok, se eu subtrair, então vai ficar 0m. Portanto, agora eu já posso isolar o n. Vou fazer isso para que vocês possam me acompanhar, caso não tenham entendido. Vejam como fica. 3 vezes
3n no total são 9n. Depois temos mais. 3 vezes 2m, que são 6m. É igual a 3 vezes 42. Isso dá 126, certo? 126. Agora fazemos algo muito parecido, mas com a segunda equação, e temos que multiplicar toda a segunda equação por 2. Ok. 2 vezes 1n, então fica 2n, depois mais. 2 vezes 3, são 6m. E do lado direito temos 2 vezes 49, que são 98, certo? Pronto, agora vejam, vou subtrair essas duas equações. Insisto, o que vou fazer é uma subtração, porque o que eu quero é eliminar os m. Para quê? Para que fiquem só os n. Estão vendo? Então é por isso que estou fazendo isso aqui. Então vamos lá. Subtraímos 9n menos 2n, fica 7n. Agora, o que acontece? Com os m, eles se vão, certo? Porque temos 6m menos 6m. E do lado direito temos 126 menos 98. Faço a subtração. Fica 16 menos 8, sobra. 8 vira 11. Bom, de uma vez, vira 11 menos 9. Sobra 2. Então está ficando que 126 menos 98 são 28. Isso é igual a 7n agora. Então, esse n vai ser igual a quê? Pois a 28 e o 7 vamos passar dividindo. Daqui obtemos, então, que n é 28 dividido por 7, que é igual a 4. N. O que era? N. Era o preço do quilo da laranja, certo? Então é isso que estou respondendo. Quanto custa o quilo da laranja? Está me dizendo que custa? 4. Então a resposta correta será a que está na alternativa D. Pronto, terminamos, é isso. Vamos avançar para o exercício número 49. Este exercício é o mais longo dos que estão neste guia, porque é preciso montar todo o sistema com a regra de Cramer. Isso realmente demora um pouco, ok? Aqui, de novo, vou falar muitas coisas que talvez fiquem um pouco no ar, mas também entendam que não posso explicar tudo do zero em detalhes. Então, se vocês disserem, eu não entendi isso da regra de Cramer, por favor, procurem por regra de Cramer-Grajeda e vai aparecer o vídeo detalhado para vocês. E não é só um vídeo, mas vários explicando desde o começo sobre a regra de Cramer. Então é realmente importante que, se algo não ficar claro, desculpa, por favor, procurem, tá bom? Agora vamos resolver o sistema de equações pela regra de Cramer. Olhem, a primeira coisa que vamos fazer é encontrar algo chamado determinante principal, que vai ser representado pela letra delta, que é essa aqui, como um triangulinho. Vamos dizer, ok? Bom, no problema está dizendo para resolver o sistema mostrado pela regra de Cramer, estão te perguntando quanto vale C. Então, para que eu possa fazer isso, necessariamente tenho que fazer tudo o seguinte. Olhem, vou colocar aqui uma barrinha e vamos colocar os coeficientes das nossas incógnitas. Ou seja, vou colocar o 2. Mesmo que não apareça, tem o menos 1 e o 3. Então, coloco isso. 2, menos 1 e 3. São os coeficientes desses. Ok, das letras. Então, aqui também coloco os coeficientes 5, 3 e menos 1, 5, 3 e menos 1, que são esses. E, finalmente, coloco os coeficientes que seriam 1, menos 3 e menos 4. Ok, então isso é a primeira coisa que temos que fazer. 1, menos 3 e menos 4. Agora vamos repetir essas duas primeiras linhas. Então vamos lá, vamos repetir. 2, menos 1 e 3. Já repeti a primeira. Agora repito a segunda. 5, 3 e menos 1. Bom, permita-me fazer a linha um pouco mais longa e aqui também vamos colocar então uma linha. Pronto agora para poder calcular o determinante que ficou muito lá em cima, né? Deixe-me abaixar um pouco. Então isso era delta. Ok, esse se chama determinante principal. Lembrem-se, o que vamos fazer é realizar operações de multiplicação com as diagonais. Olhem, vamos fazer assim. Deixa eu só mudar o tipo de linha que vou usar para que vocês possam ver direitinho ao que me refiro. Olhem, vamos multiplicar esses números assim, para baixo. Ficou um pouco torto, mas vamos multiplicar assim, para baixo.
também esses assim para baixo, na diagonal, e também esses assim para baixo. Então, vamos lá, vamos fazer essas multiplicações. Permita-me, vou voltar à minha tinta original, pronto. Então vamos lá, multiplicamos, atenção, assim como eu coloquei, na diagonal para baixo. 2 vezes 3 são 6, nas vezes menos, 4 dá menos 24. Colocamos, fazemos o mesmo com estes. 5 vezes menos 3 são menos 15, e vezes 3 são menos 45. Então colocamos, depois seria 1 vezes menos 1, vezes menos 1 mais 1. Colocamos, depois vamos colocar menos. Abrimos parênteses e agora vamos multiplicar os números, mas também para cima, em diagonal. Ou seja, vou multiplicar assim, olhem esses. Depois vou multiplicar esses também em diagonal e também vou multiplicar esses em diagonal. Ok, é isso que eu tenho que fazer. Bom, aqui ficou um pouco torto, vamos ver se fica melhor. Bom, não ficou, mas aí está. Essa é a ideia. É para vocês verem que temos que multiplicar em diagonal para cima, ok? Bom, agora está melhor. Vamos lá, vamos multiplicar. Então, 1 vezes 3. Vezes 3 são 9. Aham. Depois, 2 vezes menos 3, menos 6 vezes menos. 1 dá mais 6, certo? Aham. Se eu errei em alguma coisa, me avisem, por favor, ok? Coloquem aí nos comentários. Estamos indo bem. Depois seria 5 vezes menos 1 menos 5 vezes menos 4. Dá mais 20. Acredito que as operações estão corretas, mas se não, corrigimos agora para chegar a uma resposta. De qualquer forma, vamos lá, fazemos então essa operação, só falta isso. Fico com menos 24 menos 45 mais 1. Vamos ver, aqui é melhor, vou fazer esse primeiro. Menos 45 mais 1 dá menos 44. E menos 44 menos 24 dá menos 68, certo? Menos 68. Depois é menos e resolvemos o que está aqui. Dentro do parêntese, 20 mais 6 dá 26. E 26 mais 9 dá 35. Não 35. Deixa eu ver se não errei. Então me permita fazer rapidamente essa soma, porque é uma soma de números negativos, né? Vamos ver, vamos fazer essa soma. Aqui fica 13 vai 1 e aqui fica 6, 7, 10. Certo? Então está dando que menos 68 menos 35 são menos 103. Esse valor já vamos precisar. Deixa eu só apagar isso. Achei que ia apagar. Aí está. Pronto. Só isso. Vou checar rapidamente se faz sentido ter ficado com menos 103. Esse valor que encontrei será o denominador da fração resultante. Já mostro para vocês. Vamos ver, nesse caso, vejam se tem um 103 por aqui. Tem 103 e tem 103. Então, de cara já digo que essas duas não vão ser a resposta, ok? Porque tem um 100 e um embaixo. Ou seja, a resposta vai ser ou a A ou a D, ok? Então, vamos lá, continuamos. Vou colocar mais alguns tracinhos de novo, porque agora vou calcular outro determinante. O outro já é mais simples, simplesmente porque tem zeros. Vocês vão ver agora. Então agora vou calcular o determinante de C, ok? Para poder calcular o determinante de C, vamos fazer o seguinte. Olhem, vamos colocar o mesmo coeficiente de A, o mesmo coeficiente de B, mas em vez de colocar o coeficiente de C, como quero calcular C, vamos colocar o valor que está do lado direito da igualdade, ou seja, vamos colocar nesse caso o menos 2. Então, basicamente, o que vou fazer é deixar exatamente essa mesma coluna, mas essa vai ser trocada. Por quê? Pelos valores que estão aqui, é isso que temos que fazer. Então, vamos lá. Ficaria assim, 2, 1, deixa eu ir colocando 2, 1. E aqui, em vez de colocar o 3, coloco esse, menos 2. Assim teria que ficar. Agora, no seguinte, faço o mesmo, vou colocar o 5 e o 3. Mas em vez de colocar menos 1, vou ter que colocar o que está do lado direito. Imaginem que vou substituir pelo C o que temos. Vou chamar assim o de resposta, ou seja, o que está do lado direito. Então vamos lá, colocamos o 5. Bom, deixa eu colocar certinho na sua linha, porque agora vamos ter que operar. 5, 3, e em vez de colocar o menos 1, eu colocaria o 0. Já estão me acompanhando, né?
Olha, na próxima teria que ser o 1 e o menos 3. Isso vai ficar assim? E em vez de colocar o valor de C, ou, bom, o coeficiente de C, desculpa, vou colocar o 5 certo? Então seria assim, vejam, aqui está o 1 que é este, o menos 3 que é este, e em vez de colocar o menos 4, coloco o 5, ok. É isso que temos que fazer. Combinamos que as duas primeiras linhas devem ser repetidas. A razão pela qual elas têm que ser repetidas é porque precisamos multiplicar todos os números para baixo e todos os números para cima. Então vamos lá de novo. Vamos fazer as operações primeiro, então vamos multiplicar para baixo. Então deixa eu selecionar aqui com a cor amarela para ficar bonito. Então vamos fazer essa multiplicação também e também essa outra multiplicação. Essas três, certo? Vamos lá, vamos fazer. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Depois 5 vezes, menos 3 dá, menos 15, e vezes, menos 2 dá, mais 30. Lembrem-se que se eu errar, me corrijam. 1 vezes menos 1 vezes 0, 0. Está mais fácil, como eu dizia, porque aparece um 0, depois seria menos, e fazemos as operações cruzadas também, mas para cima. Então seriam esses 3, depois também esses 3, e também esses 3 aqui. Aí está. Esses são os que temos que multiplicar. Fica então 1 vezes 3. 3 vezes. Menos 2 são menos 6. Depois, 2 vezes menos 3 vezes 0. Bom, vai dar 0. Vou colocar 0 de uma vez e 5 vezes. Menos 1. 5 vezes 5. Menos 25. 25. E pronto. Agora vamos fazer as somas, ou bom, subtrações, ou o que tiver ficado. 30 mais 30 mais 0. São 60. Menos, bom, vou abrir parênteses e aqui temos menos 6 mais 0. Menos 25, isso fica menos 31, certo? Continuamos aqui. Menos com menos dá mais. Então fica 60 mais 31 e 60 mais 31 são 91. Se tem um 91, sim, tem um 91. Então já temos tanto o delta, ou seja, o determinante principal, quanto o determinante de C. Bom, o que precisa ser feito é o seguinte. Olha, vou colocar aqui em vermelho para que fique bem visível. C precisa ser calculado dividindo o determinante de C pelo determinante do sistema ou determinante principal. Então vamos lá, vamos fazer essa divisão. O determinante de C deu 91. E isso é dividido então pelo determinante principal, que deu menos 103. E bom, mais dividido por menos é menos, então está dando 90 e 1 sobre 103. Isso que está aqui, então já será a solução? Pronto! Qual é essa? É a alternativa. Na verdade, menos 90 e 1 sobre 103. Pronto! Já havia avisado que esse exercício demoraria um pouco, e como viram, realmente demorou. Mas eu espero que tenha ficado claro, porque tentei explicar devagar para que ficasse bem entendido. Beleza, vamos para o exercício número 50. Este exercício diz: qual é o domínio de Puy-Bossirs igual a x ao quadrado mais 7 menos 1 sobre x menos 1. Vamos lá rapidamente, só para que fique bem claro. O domínio se refere ao intervalo de valores que o x pode assumir em uma função. Então aqui temos a função. Vão pensando, qual é esse intervalo de valores? Quais valores o x pode assumir? Olha, vocês podem colocar, por exemplo, apenas observando o numerador, vocês podem colocar um 5 aqui, certo? Não há nada que impeça vocês, porque seria 5 ao quadrado mais 7 vezes 5 menos 1. Isso daria um valor ok, apenas levando em conta o numerador. Mas se eu olhar para o denominador, tem um valor específico que eu não posso usar. Qual é? Qual é o valor que eu não posso usar? Pois é o 1. Por que eu não posso usar o 1? Porque se eu colocar um 1 no x, vai sobrar alguma coisa? Não me importa quanto dá, mas vai sobrar alguma coisa. Sobre um menos 1, e o menos 1 é 0, ou seja, teria uma divisão por 0 e não podemos dividir por 0, certo? Então o x pode assumir qualquer valor, exceto esse 1 ok. O 1 não pode ser usado. Portanto, o domínio é que x é diferente de quem? De 1.
Ou seja, são todos os números exceto esse 1. Bom, a maneira como vamos representar isso, porque vejam que não está assim como eu estou colocando, que já seria o domínio, ok? Mas está representado de forma diferente. Vou explicar então como temos que chegar a uma dessas respostas. É bem simples. Vejam, se vocês pensarem em um gráfico, pensarem em algo assim, vocês começam a caminhar da esquerda para a direita. Mas quando vocês chegam no 1, não podem pegá-lo. Então continuam caminhando, mas sem pegar o 1. Suponhamos que vocês estão vindo pelo caminho, o domínio até o infinito. Então primeiro vocês começariam caminhando, certo? Não, mas. ¿Quién? Pues hasta el 1. Pero, O domínio é o E3. Quem? entonces yo estoy diciendo que Quem? Infinito. E eu chego até o 1 sem tocar o 1. Por isso eu coloco um parêntese. Depois eu vou unir isso. E agora, de novo, começo a caminhar a partir do 1 e continuo caminhando até onde? Até o infinito. E pronto, essa aqui já está. Então essa seria a representação do domínio deste exercício. E qual é esse? Vamos ver de menos infinito até 1, que é este aqui, não me parece. Vamos ver de menos infinito até uma união de 1 até infinito. Sim, então seria a alternativa C. Já está. Essa seria a solução. Quero que vocês percebam que aqui, por exemplo, tem algumas que se parecem, mas, por exemplo, a alternativa A pode parecer a resposta. Mas não, por qual razão? Não, porque tem colchetes. Quando vocês virem colchetes, quer dizer que pode-se tomar o valor. Neste caso, vemos. Pois não podemos colocar um 1, justamente porque se colocarmos 1 no x, teremos uma divisão por 0. E aí não dá, né? Portanto, a resposta correta é a alternativa C. Beleza, vamos continuar. Agora vamos para o exercício número 51. Eles estão te perguntando sobre a imagem? Vamos lá. Aqui a gente vai fazer algo bem parecido com o que eu fiz agora há pouco. Mas agora, em vez de pensar no eixo x, vamos pensar no eixo issues, ou seja, em f de x. É nisso que a gente vai focar. Olhem, vamos fazer da seguinte maneira, porque também não quero entrar em coisas muito avançadas, porque isso realmente pode ser feito com limites, mas eu não quero que a gente veja a noção de limites, quero que a gente faça de uma forma muito mais simples. Vamos lá, vão pensando, qual é o valor que eu não posso colocar no x? Quando é que eu não posso colocar um valor para o x? Então eu não posso colocar 0, certo? Porque se eu colocar 0, ficaria 0 ao quadrado mais 0. Olha só o x, ainda assim 0 ao quadrado mais 0 dividido por 2 vezes 0. Então, se eu colocar um 0 no x, ficaria 0 ao quadrado mais 0, que é 0 dividido por 2 vezes. 0 que é 0. Isso é uma indeterminação quando tivermos uma indeterminação. O que vamos fazer é fatorar nossa função para poder encontrar outra função. Mas que seja, vamos dizer assim, entre aspas, equivalente à que eu tenho ali. Como posso encontrar outra função? Pois é muito simples, posso fatorar, por exemplo, aqui no numerador. Dessa maneira, aqui eu ficaria com x. Abro parênteses e digo, por quem multiplico o x para que me dê x? Quadrada, pois por x mais, por quem multiplico o x para que me dê x por 1. Agora, no denominador, não vamos esquecer que tínhamos um 2x. Por que estou fazendo isso? Porque se x não vale 0, já vimos que não pode valer 0. Certo? Eu posso cancelar este com este? Ok, atenção, estou pensando aqui que x não pode valer 0, certo? Então, vamos lá, continuamos. E está ficando no numerador apenas x mais 1, e no denominador está ficando 2. Ok, vamos ver. Eu já sei que não pode valer 0 isso. Eu já sei, não pode valer 0. Então eu vou verificar o que acontece com o IB quando x vale 0, para ver qual é o valor que não pode assumir. E eu explico. Ou seja, eu já sei que x não pode valer 0, tá? Já sei que não pode valer 0. Agora, o que eu vou fazer é que nessa nova função que está ficando aqui, eu vou substituir por um 0. Para quê? Pois para poder ver qual é o valor que não vai assumir. Imaginem que eu vou inventar uma curva feia e agora eu vou apagar. Imaginem que seria algo assim. Eu tenho, por exemplo, uma curva, mas eu já sei que x não pode valer 0.
Eu vou colocar um buraquinho, então vou substituir por zero para poder ver quanto valeria e se o x pudesse valer zero. Para quê? Para quê? Pois para poder ver quanto é o que não pode valer. E por essa razão, vou substituir então um zero. Ok, então vamos lá. Vamos substituir, um zero aqui. Se eu substituir um zero, ou seja, se eu avaliar então essa nova função em zero, pois ficaria zero mais 1 dividido por 2, ou seja, ficaria 1 meio. Certo, isso aqui seria o valor que não pode assumir, e ok? Esse 1 meio, porque é o valor quando estou colocando um valor de x igual a zero, que era o que não podia valer, ok? Porque se eu colocasse um zero, teríamos uma divisão por zero, por essa razão não podia. Então, isso que acabei de fazer me permite encontrar o valor de y o valor que não pode assumir. E, portanto, então, a imagem, que é esse conjunto de valores que pode assumir, e então teria que ser o seguinte, teria que ser tem que ser diferente de quem? Justamente daquele que não pode valer, ou seja, de 1 meio, ok? Portanto, então, a imagem ficaria assim novamente. Agora caminhamos em itemos, então vou colocar aqui um gráfico. Imaginem assim, mais ou menos, deixa eu fazer a linha um pouco mais bonita. Imaginem que agora queremos caminhar em Iro, ou seja, é uma escada. Então começamos a caminhar em Iki, caminhamos, caminhamos, caminhamos. Mas tem um valorzinho que não podemos assumir, né? Que é justamente esse que vale 1 meio. Continuamos. Caminando y todo lo demás sí lo vamos a Pegar, exceto esse 1 meio, né? Portanto, eu poderia começar caminhando desde menos infinito e ir para infinito, mas já sei que não pode assumir 1 meio. Portanto, a imagem como ficaria? Bem, seria primeiro começar caminhando desde menos infinito. E tentar chegar até quem? Até 1 meio, mas já sei que não posso pegar o 1 meio. Então eu coloco parênteses união, onde começo, de novo, no 1 meio, mas sem tocar o 1 meio. Por isso coloco parênteses. E para onde eu vou? Para infinito. Então a imagem seria de menos infinito até 1 meio. União, de 1 meio até infinito. Qual é esse? Seria de menos infinito até 1 meio. União, de 1 meio até infinito, correto? Então a resposta correta é a que está na alternativa D. Vejam as outras. Por exemplo, aqui temos de menos infinito até menos 1 meio. Aqui também tinha. Bom, esse símbolo que está ao contrário deveria ser a união, deveria ser esse. Esse aqui também tem um intervalo sem união. Mas não, esses que estão aí não fazem sentido. A única que poderia ser resposta é então a alternativa des. Não é dente. Pronto, terminamos. Vamos avançar para o exercício número 52. Desculpe, o que diz? Qual é o resultado da seguinte operação? G de x e menos f de x y. Isso pode parecer difícil, bem difícil, mas na verdade é bem simples. Basicamente, o que temos que fazer. Como já estão nos dizendo quem é f de x, e também estão me dizendo quem é f de x. Então, simplesmente, eu organizo, como está aqui. Então, vamos lá. Colocamos g de x, y. O que é isso que está aqui? Então, vou colocar 7x mais 5 gears. Menos 11 diz assim. Disso, subtraia, abra um parêntese. O que é f de x, y, que seria isso que está aqui, certo? Ou seja, 2x menos 3y mais 5. Pronto? Basicamente, temos uma subtração de polinômios aqui, certo? Óbvio, isso aqui são funções, mas do jeito que ficou, é uma subtração de polinômios. Para isso, então, vamos descer o 7x mais 5i menos 11 e vamos multiplicar esses três termos por menos. Menos, 2x ficaria aqui, depois menos com mais, menos com menos é mais, 3i e depois menos com mais é menos, 5. Continuamos, procuramos os termos semelhantes, os x com os x e os i com os y. 7x menos 2x, deixa eu marcar aqui, 7x menos 2x, no total fica 5x, certo? Beleza, vou colocar aqui. Depois vamos com os que tem wiki, 5 íboris mais 13 ju, no total fica 8 ijus.
E finalmente, vamos com os que não têm nem x nem y. Temos aqui um menos 11 e um menos 5. Isso fica menos 16. Isso aqui já deveria ser então a solução. Bom, deixa eu mudar a cor, porque eu estava marcando de verde, né? Ah, bom, aí dá para ver mais ou menos. Aí está. Então a solução é 5x mais 8. Desculpa, aqui faltou o IPREI, 8, deixei eu colocar em azul, menos 16. Onde está isso? 5x mais 8y menos 16 é esse? Então, a resposta correta é a alternativa B. Marcamos, aí está pronto, diz... Converta o valor de um ângulo que mede 2/4 de pi radianos para graus. Essa se responde em segundos. Ok, vamos ver. 2/4 de pi radianos. Simplificamos os 2/4, isso é igual a 1/2, certo? 1/2 de pi em radianos. Isso a gente não sabe a quanto equivale, então vou colocar x por enquanto. O que a gente sabe é que 360 graus... Desculpa, estou colocando aqui, ao contrário. 360 graus equivalem a 2 pi radianos. 2 pi radianos. Isso dá para fazer por lógica, tá? Porque, veja, 360 graus equivalem a 2 pi radianos, ou seja, 2 pi radianos equivalem a 360 graus. E aqui poderíamos ir tirando metade e metade, né? Porque eu quero isso, ou seja, eu quero meio pi radianos. Então veja, se a gente tirar, por exemplo, aqui a metade e também aqui a metade, como ficaria? Bem, a metade de 2 pi radianos fica apenas pi radianos, né? Então, pi radianos. Quanto seria? Bem, a metade de 360, que são 180 graus, certo? Agora, eu não quero pi radianos, quero a metade de pi radianos. Bem, se pi radianos são 180 graus, então a metade de pi radianos vai ser quanto? 90 graus. Eu estava organizando assim porque queria fazer uma regra de 3, mas não faz sentido, né? Bom, não faz sentido eu fazer isso porque é bem simples. Ou seja, realmente estão me dizendo, olha, se você já sabe que 360 graus são 2 pi radianos, então quanto vale? Meio pi radiano. Então seria a quarta parte disso, certo? Ou seja, a quarta parte de 2 pi radianos seria meio pi radiano, certo? E se não, você faz todo esse processo que estou te mostrando aqui, e se não, faz uma regra de 3. O que você realmente precisa lembrar é que 2 pi radianos são 360 graus. Isso sim, isso você tem que lembrar. Certo, vamos lá. Então a resposta correta era que meio pi radianos são 90 graus. Então a solução é a alternativa B neste caso. Bom, está na alternativa. Pronto, vamos avançar. Exercício 54 diz o seguinte. A partir da seguinte imagem, determine a razão trigonométrica que corresponde à secante do ângulo θ. Vamos ver aqui. Para poder resolver este, eu acho que é necessário que vocês lembrem, pelo menos, como devem ser organizadas as razões trigonométricas, para que possam aprendê-las. Vejam, eu recomendo que vocês aprendam assim. Seno, cosseno, tangente. Depois vocês vão colocar cosseno, cotangente, depois secante e finalmente cossecante. Até tem um ritminho. Vejam, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. De novo, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. Após organizarem assim, vamos colocar um ângulo qualquer, como θ. E agora, para que vocês possam saber a que equivale cada uma delas, vão fazer o seguinte. Olhem, talvez fique um pouco apertado, mas vamos ver se cabe direitinho. Acho que eu devia ter separado um pouco mais, mas tudo bem, dá para entender. Vamos inventar quer dizer lembrar de uma torcida. A torcida diz coca, coca, hip, hip, coca, coca, hip, hip. Isso, lembrem-se disso, por favor, para uma prova de vocês. Coca, coca, hip, hip, coca, coca, hip, hip. Vamos colocar isso aqui. Coca. Coca primeiro nos numeradores. Coca. De novo. Coca e hip. Hip. Certo. Hip, hip. Fazemos isso. Coca, coca, hip, hip. Agora fazemos o mesmo, mas de baixo para cima. De novo, então, coca. De novo, coca e hip, 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 hip. O que acham? Já temos todas as razões trigonométricas.
Vejam, o seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. É isso, certo? Cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cotangente é cateto adjacente sobre cateto oposto, secante é hipotenusa sobre cateto adjacente e cossecante é hipotenusa sobre cateto oposto. Já são todas. Então, agora sim, com isso, já que lembramos quais são, vamos resolver o exercício. Estão te perguntando pela secante do ângulo θ. Então, vou vir aqui. Eu quero a secante do ângulo θ. Vamos lá, qual seria? Diz que é a hipotenusa. Qual é a hipotenusa? Nesse caso, seria esta, a maior, certo? Ou seja, raiz de 13. E depois, isso tem que ser dividido pelo cateto adjacente. Qual é para esse ângulo θ? Esse é o cateto adjacente, desculpa, porque é o que está colado. Esse seria o oposto, certo? Então, o cateto adjacente é 2. E aí está a resposta. Então, é raiz de 13 sobre 2. Então, seria a alternativa B. Já foi, né? Pronto, terminamos fácil, né? Se a gente aprende assim, fica simples. Vamos lá. Vamos para o exercício número 55. O domínio D e o conjunto imagem R da função f de x igual a e elevado a x sobre menos 5 são. Pode parecer muito difícil esse exercício, mas na verdade não é tanto assim, viu? Olha, vou desenhar rapidamente um plano cartesiano, bom, que não vai ficar tão bonito. Bom, a linha ficou muito ruim, deixa eu corrigir, aí está, e, bom, vou tentar deixá-la o melhor possível. Está ficando muito torta aqui, aí está, é que eu queria que ficasse alinhada ali, com essa linha, agora sim. Então vamos lá, vamos colocar um plano cartesiano, porque é importante que vocês saibam algumas coisas. Por exemplo, é necessário que vocês conheçam o gráfico da função f de x igual a e elevado a x. F de x igual a e elevado a x. É uma curvinha mais ou menos assim, então este é o gráfico da função f de x igual a e elevado a x. Agora, caso a gente esteja multiplicando ou dividindo o e por algum número negativo, basicamente o que acontece é que vai inverter a equação, o gráfico. Então esse gráfico, imaginem que ele vai ser invertido, certo? Não me interessa muito o que acontece, mas já sei que essa continua indo para cá, ou seja, até menos infinito, mas depois desce para cá. Ok, então esse seria o gráfico de uma função que tenha, por exemplo, menos a e elevado a x. Ok, coloco menos a. Porque, bom, não estou verificando exatamente onde está cruzando, nem quão rápido está crescendo para baixo. Mas eu já sei que se estou multiplicando ou dividindo por uma função ou número negativo, como neste caso, ele vai para baixo. O gráfico, tá, agora, se eu já sei que o gráfico vai para baixo, e já tínhamos combinado que o domínio são todos os valores que x pode assumir. Então, no domínio, vamos ter de menos infinito até mais infinito, certo? Porque, olha, vou continuar um pouco o gráfico, e quero que vejam que este aqui continua. Continua, deixa eu mudar a cor. Este aqui continua, continua, continua. Ou seja, em x sempre vai continuar. Agora, para cá também sempre vai descer. Então, como sempre vai continuar para a esquerda e também sempre vai descer, ou seja, sempre vai também para a direita. Realmente, então, quer dizer que o domínio, pois seria de menos infinito a mais infinito, ok? Então, aqui vemos que a C pode ser a resposta e também a D pode ser a resposta, porque ambas têm mais e menos infinito. O que importa realmente aqui, que seria o mais complicado, seria a imagem. Bom, esta e esta não podem ser, né? Porque o domínio está errado aqui. A imagem é a que está um pouco mais difícil e é realmente nela que eu quero focar. Lembrem-se que na imagem vamos olhar para os valores que a função pode assumir, mas vistos a partir de ico, em termos simples, obviamente. Então vejam qual é o menor valor que pode assumir em relação a ibo assim. Bem, menos infinito, né? Ou seja, na verdade ela vem daqui e vai subindo, 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 mas até onde ela tenta chegar? Ela tenta chegar ao zero, mas não toca, pois já disse que essa curva se aproxima do eixo x, sem tocá-lo. Ou seja, a imagem realmente teria que vir desde menos infinito e vai até zero, sem tocar o zero. Por essa razão, eu coloco um parêntese, então a resposta teria que ser qual? Pois vai desde menos infinito até zero. É essa aqui, certo? Então, a resposta correta é a que está na alternativa D.
Já temos então que o domínio é de menos infinito a mais infinito para todas as funções exponenciais. Realmente é, ok? E o conjunto imagem vai de menos infinito até zero, aqui, nesse caso. Vejam que essa aqui também poderia parecer uma resposta, mas não é. Diz que vai de zero ao infinito, mas o conjunto imagem não vai. Por quê? Porque ela ia para baixo. Se tivessem perguntado por uma que tivesse aqui um sinal positivo, ou seja, aqui um sinal positivo, então esse aqui seria o conjunto imagem de zero ao infinito. Mas como foi invertido, então veio de menos infinito até zero. Ok, beleza, vamos avançar. Então vamos para o 56. Diz: calculo a distância entre os pontos menos 1, que seria P, e 1, menos 1 no plano. Neste caso, podemos fazer isso de duas formas diferentes. Podemos fazer isso com o teorema de Pitágoras, mesmo que pareça estranho, podemos usar isso ou poderíamos usar uma formulazinha. Então vejam, eu vou mostrar das duas formas, mesmo que a gente demore um pouquinho mais, mas é importante que vocês tenham mais de uma opção para resolver seus exercícios. Certo, vou desenhar aqui rapidamente um plano cartesiano e vamos localizar então os pontos dos quais estamos falando. O problema diz que o ponto P está em menos 1. Vamos supor então que cada quadradinho vale 1, ok? Então assim, menos 1 onde estaria por aqui, certo? Menos 1, desculpa, menos 1 aqui em cima. Então aqui está o ponto P, agora o ponto Q diz que está em 1, menos 1. 1, menos 1. Já estou me atrapalhando, mas por aqui está o ponto Q. Bem, temos que encontrar então a distância entre esses dois pontos, pois, como vocês podem perceber, é simples. Por quê? Porque aqui está se formando um triângulo retângulo, certo? Vejam, aqui temos um triângulo retângulo, aqui deixamos e fazemos para cá. Há um triângulo retângulo. E o que eu realmente quero saber é a medida da hipotenusa. Isso é o que eu quero saber. É simples então, não é? Quanto mede daqui até aqui? Mede 2. Daqui até aqui, mede 2. E quanto é o que? Bom, o que é que eu não sei? Vou chamar isso de x, que é a distância, certo? Então, ficaria de acordo com o teorema de Pitágoras que x ao quadrado é igual a quê? Pois 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Lembrem-se que eu tenho que somar os quadrados dos catetos. Então fica que x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, que é 4, mais 2 ao quadrado, que é 4. Portanto, x ao quadrado é igual a 4 mais 4, que é 8. E bom, daqui a gente vai tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 8, então, como ficaria? Então, a resposta é alternativa A, certo? Pronto, essa aqui é a resposta. Terminamos. Simples, né? Olha, eu dizia para vocês que também dava para fazer de outra forma. Isso seria diretamente com uma formulazinha. Vou mostrar para vocês aqui. A distância vai ser calculada colocando raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais i2 menos i1 ao quadrado. Essa fórmula realmente vem do teorema de Pitágoras, ok? Então, vamos lá. Vamos dizer quem é x1 e quem é y1, quem é x2 e quem é x2. Vamos ver. Se este é o seu ponto 1, ou seja, se P é o ponto 1, então este seria x1 e este seria y1, porque é o ponto 1. E se este é o ponto 2, desculpa, então este seria x2 e este seria x mais 2. Certo? Então o ponto 1 tem coordenadas x1, de 1 e o ponto 2 tem coordenadas x2, de 2. E na verdade, tanto faz quem você escolhe como ponto 1 e quem você escolhe como ponto 2, não faz diferença. Então, vamos simplesmente substituir. Fica assim, x2, quem seria? x2 seria o x do ponto 2, ou seja, 1. Colocamos menos x, 1. Quem é x? 1. X do ponto 1, ou seja, seria menos 1. Vou colocar parênteses duplos para separar os negativos. Aqui diz que está ao quadrado. Depois, mais y2, ou seja, y do ponto 2, menos 1. Menos i1, ou seja, i do ponto 1, que seria 1. Não se esqueçam que aqui temos um sinal de menos pela fórmula e elevamos ao quadrado. Continuamos aqui.
Fica então raiz quadrada de, e aqui temos parênteses, 1 menos, menos 1, 1 menos, menos 1, então dá 2. Então fica 2 ao quadrado mais. E aqui temos menos 1, que dá menos 2, e também está ao quadrado. Continuamos aqui. Temos então 2 ao quadrado, que é 4 mais menos. 2 ao quadrado, que também é 4. E bom, deixa eu mover um pouquinho, a gente move isso. E aí eu fico com raiz quadrada de 4 mais 4, ou seja, raiz quadrada de 8, certo? Vamos ver, aqui eu desenhei a raiz bem feia, deixa eu fazer bonitinha. Raiz quadrada de 8, pronto, já está. A resposta então seria a alternativa A. Estamos confirmando, certo? Vejam, estamos fazendo por 2 caminhos diferentes. Se me perguntar, prefiro pelo Teorema de Pitágoras, acho mais simples. Vamos para o próximo exercício, 57. Qual o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos? Eles já nos deram os 2 pontos. Novamente, vamos começar colocando um plano cartesiano, porque vou fazer isso por 2 caminhos diferentes também. Vamos ver, ficou um pouco feio aí, acho que ia ficar bom. Ah, lembrei, eu não sabia que se deixasse um pouco aqui podia mexer. Mas já ficou, vamos lá. Então, temos os 2 pontos, que seria o 3, 2. Então, de novo, vou dizer que aqui é 1 e que aqui é 1 só para fixar a escala. Ok, então isso vale 1. Colocamos 3, 2. 1, 2, 3, 2. Aqui estará então o ponto A. Este é A e 1. 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui temos o ponto B. Aqui queremos então encontrar o coeficiente angular da reta, que passa por esses 2 pontos. Olhem, vou mostrar algo que é muito legal. Agora, primeiro, vamos fazer por um método bem simples. Permita-me desenhar, vou até mudar de cor, vou desenhar um triângulo retângulo. Vamos ver, ficou uma curva. É uma linha reta até aqui e também até aqui vou desenhar um triângulo retângulo. Esse que acabou de se formar aí. E agora, vou colocar a medida da base do triângulo retângulo que se formou, que, bem, é de 2 unidades, né? E a medida da altura, que é de 3 unidades. Agora, se a reta vai descendo, vejam, isso é descer, né? Isso é subir. Bom, se a reta, que era esta aqui, ou seja, a que passa por A e por B, se a reta vai descendo, quer dizer que a inclinação é negativa. Então, nesse caso, a inclinação vai ser negativa. E tudo o que vocês têm que fazer é colocar a altura do triângulo, que ficou 3, sobre a base do triângulo, que ficou 2. E aí, adivinhem? Já terminamos a inclinação. Então, vai ser menos 3 sobre 2. É só isso que a gente tem que fazer. Pronto, então a resposta vai ser menos 3 sobre 2. Onde está isso? Alternativa D, certo? Menos 3 sobre 2, terminamos. Essa seria então uma forma de resolver isso. Tem outra forma para poder encontrar a inclinação, que é diretamente com uma formulazinha. Vou colocar aqui também, olha, a inclinação. Pronto. Se não quisermos fazer tudo isso, vamos calcular com a seguinte fórmula. Colocamos it2 menos i1 sobre x2 menos x1 ixtra2 e ixtra2. Vamos lá, substituímos de novo. Quem é x2? Pois x é o ponto 2. Quem é i1? Pois it é o ponto 1 e assim por diante. Então eu vou dizer que este é meu ponto 1 e este é meu ponto 2. Certo? Então vamos lá, fico com i com 2. Seria 5. Então, certo? 5 menos i1, que seria 2 sobre x1, que seria 1, certo? Menos x1, que é 3. Fazemos as operações. 5 menos 2 são 3 sobre 1 menos. 3 são menos 2. Mas entre menos é menos, e então isso ficaria menos, 3 meios. Como vocês podem perceber, pois estamos chegando exatamente à mesma solução, o coeficiente angular é menos 3 meios. Pronto, certo? Está feito, bem simples. Vamos avançar com o exercício número 58, que diz, qual é a equação? Equação da reta que passa pelo ponto P5, 2, e é paralela à reta que passa pelos pontos Q e R. Então, ok, vamos ver. Aqui de novo, vai ser necessário que, mais do que fazer um gráfico correto, bem bonito, é necessário que vocês imaginem o problema.
Então, olhem, imaginem, vou colocar assim rapidinho já. Imaginem que temos uma reta qualquer que passa por dois pontos quaisquer. Por exemplo, esta reta que passa por este ponto e por este ponto. Não me importa quais sejam, o que eu quero é que vocês entendam a ideia. Então, eu poderia encontrar a equação da reta. Essa, ok. Mas imaginem que eu não quero essa equação. Eu quero a equação da reta que passa por este ponto, que estou marcando de vermelho, mas que é paralela a esta aqui nesse caso. Então, se eu quero fazer isso, eu teria primeiro que encontrar qual é a inclinação desta reta que está aqui, certo? Por quê? Porque a inclinação dela tem que ser a mesma que a inclinação da que eu tenho aqui. Já que está dizendo que elas têm que ser paralelas. Em outras palavras, o que vai se conservar é o coeficiente angular dessas duas retas. Portanto, como eu não tenho dados para o ponto P, apenas que passa por esse ponto e só. Ou bom, para essa reta, o que eu vou fazer é encontrar o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. Porque se eu encontrar o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos, então eu já vou saber também o coeficiente angular da reta que eu quero. Ok? Por quê? Porque diz que são paralelas. E se são paralelas, insisto, significa que têm a mesma inclinação, ou seja, o mesmo coeficiente angular. Estão acompanhando? Então vamos lá. A primeira coisa que vou fazer é calcular o coeficiente angular. De quem? Bem, da reta que passa por R e Q, não, bom, por Q e por R, é isso que vamos fazer. Então, vamos lá, vamos substituir, já não vou colocar a fórmula, imagino que vocês já decoraram de cabeça, né? Então vamos lá, colocamos I_2, que é 3, e se não anotem, voltem um pouquinho e anotem. Menos I1, que era menos 6, já coloquei. I2 menos I1 sobre X2, que é menos X, 1, que é 2. Fazemos as operações. Aqui ficaria 3 menos 6, vou colocar de uma vez, 3 menos 6, então seria 3 mais 6 e 3 mais 6. Dá 9, certo? E embaixo temos menos 1 menos 2, que no total dá menos 3. Mais dividido por menos é menos, e 9 dividido por 3 é 3. Vamos ver? Já temos então o coeficiente angular. Esse é o coeficiente angular da reta. Uai, bom, aí está. Esse é o coeficiente angular da reta, que passa por Q e por R. E esse coeficiente angular tem que ser o mesmo daquela que passa pelo... Perdão, tem que ser a mesma da reta que passa pelo ponto P. Certo? Porque são paralelas. Portanto, então, o coeficiente angular da reta que passa por P também tem que ser negativo. E então, o que vem a seguir é simplesmente lembrar a equação da reta em sua equação reduzida. Essa é igual a mx mais b. Agora vamos ver o que já temos. Já poderíamos ter o m, que é menos 3, certo? Mas ainda faltaria calcular o b. E como calculamos o b? Muito simples. Vamos considerar que isso é x e isso é y, ok? E vamos substituir aqui. Dessa forma, já temos o y, que seria 2, já temos o m, que calculamos com os outros pontos, e já temos o x, que seria 5. E poderíamos isolar o b para agora sim termos toda a equação? Então vamos lá, vamos fazer isso. Colocamos então o x, que é 2, 2 é igual a m, que é menos 3. Deixe-me colocar um parêntese para agrupar o negativo, vezes x, que vale 5 vezes 5, e mais o b, que eu não sei. Isolamos o b daqui. Então fica 2 é igual a menos. 3 vezes 5, que dá menos 15, mais b. E bom, esse menos 15 vai passar somando, de forma que fica 2 mais 15, certo? E 2 mais 15 é igual a 17. Então já temos o valor de b. Vamos ver, já sei como vou fazer, vamos fazer assim. Não, desculpa, era assim, assim. E esperamos e tiramos, aí está. Já temos então também o b, certo? Portanto, como vai ficar a equação? Então vai ser, e é igual a m, que é o coeficiente angular das duas. Ou seja, menos 3 vezes x, que é a variável, mais o b, mas b vale 17. E adivinhem? Já terminamos a equação da reta, que passa pelo ponto dado e é paralela à reta, que passa por esses dois pontos. É esta que eu tenho aqui. Ou seja, igual a menos 3x mais 17.
Me digam que está certo. Sim, aqui está. Olhem, igual a menos 3x mais 17. Então, circulamos a da alternativa D. Pronto, terminamos. Vamos para o exercício 59. Qual das seguintes equações corresponde? Uma circunferência com centro na origem e raio igual a 2. Isso, na verdade, está bem simples, porque vocês só precisam lembrar a equação da circunferência. A circunferência, quando o seu centro está na origem, é x ao quadrado mais y ao quadrado menos r ao quadrado igual a 0. Essa é a equação. R é o raio, então, como ficaria? Então ficaria x ao quadrado, deixa eu mudar de cor, x ao quadrado mais y ao quadrado menos r ao quadrado, ou seja, o raio ao quadrado, que seria 2 ao quadrado, ou seja, 4 é igual a 0, pronto, não tem mais o que fazer. Realmente é uma pergunta teórica. E pronto, a solução então seria essa. Qual é? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4, isso, certo? X ao quadrado mais y mais ao quadrado menos 4 igual a 0. Portanto, a resposta correta é a alternativa A. Simples, né? Vamos avançar. Exercício 60. Indique o centro e o raio da circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 20. Como eu disse, essa aqui, mais uma vez, vamos relembrar. Não é x ao quadrado mais y ao quadrado menos r ao quadrado igual a 0? Podemos ver dessa forma, mas também podemos passar o r ao quadrado para o outro lado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Esta aqui é a equação da circunferência com centro na origem. Ou seja, só de ver isso. Assim, eu já sei que o centro tem que estar na origem, ou seja, em 0, 0, ou seja, aqui, certo? Então pode ser esta outra, essas não, porque tem o centro fora da origem, então essas não podem ser. Portanto, a resposta ou é a A ou é a D. Agora, como eu faço para saber qual é? Muito simples. Percebam que, comparando isso que eu tenho aqui com isso que eu tenho aqui, vejam que temos x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado, 20r ao quadrado. Ou seja, isso quer dizer que r ao quadrado vale 20. Deixem-me colocar então. Então r ao quadrado é igual a 20, certo? Isso o que implica? Bem, que o raio seria o quê? Seria a raiz de 20, certo? Se o raio ao quadrado vale 20, então o raio vale raiz de 20. Então, a solução teria que ser esta que está aqui. Então, assinalamos o item D. Pronto. Por que não é a A? Porque o que vale 20 é r ao quadrado, não r. Então, essa aqui não é verdadeira. Apesar de o centro estar correto, o raio não está correto. O raio vale raiz de 20. Certo, beleza. Vamos para o exercício número 61. Calcule o vértice e o foco da parábola com a equação x menos 1 ao quadrado igual a 8, que multiplica e mais 3. Olhem, esta que está aqui, como diz aqui, é uma parábola. E mais uma coisa, é uma parábola vertical. Vou colocar aqui de uma vez, é uma parábola vertical. Sabemos que é uma parábola vertical, simplesmente pela forma. Eu preciso que vocês memorizem o que estou escrevendo a seguir. Quando vocês tiverem uma parábola que seja vertical, a forma vai ser assim. Vai ser x menos h ao quadrado igual a 4p vezes entre menos k. Isso é para quando for vertical. No caso de ser horizontal, vai ser y menos k ao quadrado. Ou seja, este é igual a 4p vezes x menos k. Vejam então, este viria para cá e este viria para cá. No caso de ser horizontal, neste caso, sabemos que é vertical, simplesmente porque tem o x menos 1 aqui. Bom, tem o x, né, desse lado, que é o que está elevado ao quadrado, ok? Então se trata de uma parábola vertical. Agora, onde está o vértice da parábola? Bem simples, o vértice está nas coordenadas h, k. E, como vocês podem perceber, nós já sabemos quanto vale h e quanto vale k, certo? Por que eu digo isso para vocês? Porque vejam, comparem esta equação com esta forma que eu tenho aqui. Vejam, menos h é menos 1, certo? Então, se menos h é menos 1, o que significa? Significa que h vale 1.
Então, vamos colocar que o vértice tem coordenadas 1,k. Vamos ver, aqui temos i menos 3, desculpe, i mais 3. E aqui temos i a menos k, o que significa, então, que menos k vale mais 3. Então, se menos k vale mais 3, quer dizer que mais k vale menos 3, certo? Então, vamos colocar no lugar do k um menos 3. Insisto, por quê? Porque menos k vale mais 3. E se menos k é igual a 3, então k será igual a menos 3. Pronto, já temos então as coordenadas do vértice. Vamos ver então qual já poderia ser. Resposta: 1, menos 3. Esse não. 1, menos 3. Esse sim, menos. 1, menos 3. Esse não. E 1, menos 3. Vejam então, está entre a B e a D, mas ainda falta encontrar o foco, certo? Vamos lá, vamos com o foco. Para poder encontrar o foco, vamos prestar atenção ao P. P é a distância do vértice ao foco, do vértice ao foco. Então vamos lá, vamos igualar esse pedacinho aqui com o quê? Com o que está ali onde corresponde à sua posição, né? Ou seja, eu vou colocar que 4P, deixa eu mudar a cor de novo. 4P. 4P é igual a quê? É igual a 8, certo? Que é o que está na mesma posição agora. Se 4P é igual a 8, então eu posso isolar o P daqui, certo? Esse 4 vai passar dividindo, e bom, vai ficar 8 dividido por 4, e daqui a gente obtém que P vale 2. P é a distância, como eu dizia, do vértice ao foco. O que isso quer dizer? Que a partir do vértice, 2 unidades para cima, está o foco. 2 unidades para cima. Então, já que sabemos, vou colocar rapidamente o plano cartesiano, mesmo que brevemente. 1, menos 3. Se a gente já sabe que o vértice está em 1, menos 3 que vai estar mais ou menos aqui embaixo, né? Deixa eu colocar aqui. 1, menos 3 por aqui. Se a gente já sabe que o vértice está aqui, então o foco vai estar 2 unidades acima do vértice. Por que para cima? Porque a gente já tinha dito que era uma parábola vertical. E por ser vertical, isso quer dizer que ela abre seus ramos para cima ou para baixo, e nesse caso, ela abre para cima. Por quê? Como eu sei que é para cima? Porque P é positivo. Se P tivesse dado negativo, então isso quer dizer que a parábola abriria para baixo, mas nesse caso, a parábola abre para cima. Isso quer dizer que o foco está 2 unidades acima do vértice, ou seja, aqui estará o foco. Quais são as coordenadas dele? Pois tem coordenadas 1, menos 1, certo? 1, menos 1 a RAM. Agora, se eu quisesse fazer o gráfico, mesmo que só um pouco, teria que fazer algo assim, né? Ou seja, para cima. Lembrem-se sempre que a parábola vai envolver o foco, ou seja, o foco fica dentro da parábola, então ela não vai para baixo. Então, ok, bem, então já terminamos. O foco tem coordenadas 1, menos 1. Já tampei um pouco aqui o foco, 1, menos 1. Aqui está ficando 1, menos 1. Ah, não era esse, desculpa. Eu estava pensando, o que era isso? Já estava me assustando. Então seria a alternativa B, 1, menos 1. Esse já não é, porque diz 1, menos 5. Então, não, esse já não é. Portanto, a resposta correta, já que esse coincide com o vértice e com o foco, vai ser a alternativa B. Pronto, terminamos. Olhem, outro comercial. Se vocês disserem que agora sim a apostila ficou complicada, então assistam aos vídeos que são de geometria analítica. Aqui neste canal, Matemáticas com Grageda, eu já tenho uma playlist completa, mas completa, com mais de 60 vídeos onde explico todo o curso de geometria analítica desde o zero. Então, de verdade, se vocês acham que não entenderam bem essa parte, vão assistir pelo menos os temas, ou, bom, os vídeos que sejam sobre a parábola, para que isso fique muito mais claro para vocês. Ok? É importante que revisem bem. Vamos para o 62. Eu acho que essa é uma das mais difíceis que tem no Guia de Geometria Analítica. Quais são as coordenadas do centro? Colocaram minúsculas, hein? Normalmente usamos maiúsculas. Ok. De uma elipse, cuja equação é... Bom, aqui temos a equação da elipse. Olha, vamos colocar aqui a equação da nossa elipse. A equação da elipse é assim, olha, colocamos
x menos h ao quadrado, e nesse caso vamos colocar sobre b ao quadrado, mais aqui it menos k ao quadrado. Isso sobre a ao quadrado. Isso é igual a 1. Pronto, essa é a equação, a elipse, ok? Não me interessa agora, neste momento, para poder resolver este exercício. Se é uma elipse horizontal ou uma elipse vertical, isso não interessa. Por enquanto, o que realmente importa são as coordenadas do centro. Diz, bom, para a elipse, o centro tem coordenadas H, K. Então vejam quem é H e quem é K. Nesse caso, realmente se responde rápido. Se olharmos assim, vejam quem é H. H. É isso que está aqui, certo? Então estou dizendo que menos H vale menos 1. Então, se menos H é igual a menos 1, o que isso quer dizer? Que H vale 1. Portanto, vamos colocar um 1 aqui. Agora, já sabemos que menos K é o que está aqui acompanhando o híbrido, mas quem está aqui? Na verdade, tem um zero. É como se fosse I menos zero ao quadrado ou I mais zero ao quadrado. Então, o que isso quer dizer? K vale zero, certo? Porque não tem ninguém aqui. Então, aqui ficaria um zero desse lado e pronto. É tudo o que eu preciso fazer. O centro tem coordenadas. Portanto, marcamos a alternativa B. Vamos para o exercício. Número 63, que diz: qual é o lugar geométrico no plano cartesiano, no qual o valor absoluto da diferença das suas distâncias a dois pontos fixos. Bom, vou selecionar isso rapidamente. É constante, positiva e menor que a distância entre esses pontos fixos. Vamos ver, quando fala desses pontos fixos, realmente está se referindo aos focos? Ou seja, está falando que há dois pontos fixos, ou seja, está falando que há dois focos. Estou dizendo isso porque aqui vamos começar a eliminar algumas opções e ver que algumas não podem ser a resposta. Estão dando exatamente a definição de uma dessas 4 para vocês. Ou seja, é preciso saber um pouco de tudo, inclusive teoria. Bem, vamos ver. A circunferência? Eu pergunto para vocês, na circunferência normalmente falamos de focos? Não, né? Falamos de centro. Então, apesar de que em termos mais estritos, a circunferência realmente tem dois focos que estão na mesma posição. Mas na prática, quando falamos de circunferência, não falamos de focos. Então, não é circunferência. Agora, a parábola tem dois focos? Não tem um foco, né? Então, também não. A elipse tem dois focos. Sim, a elipse tem dois focos. A elipse. Lembrem-se que pode ser algo assim, com dois focos. Então é elipse. Também pode ser hipérbole. A hipérbole tem dois focos. Sim, também tem dois focos. Então por qual vocês vão? Vão pela elipse ou vão pela hipérbole? Qual dessas duas? Por que essas duas podem ser parábola? Dissemos que não, né? Bom, então a resposta correta é hipérbole. Eu disse que essa, na verdade, é a definição de hipérbole. A definição de elipse é bem diferente, não tem nada a ver com isso na definição de elipse. Na verdade, trata-se de somar distâncias, ou seja, somar isto com isto. E ver que também dá o mesmo que isto, mais isto, e também ver que dá o mesmo que isto, mais isto, etc. Então, quando ele fala de elipse, lembrem-se que na verdade está falando de somas de distâncias a pontos fixos, chamados focos. É disso que trata a definição de elipse. E a definição de hipérbole, como vocês podem perceber, é diferente. Então, nesse caso, a resposta correta seria hipérbole. Certo, vamos continuar. Última pergunta diz: que tipo de cônica representa a equação? E ao quadrado mais 4x mais 2x mais 16, mais 2 mais 16, igual a 0. Vamos ver, quero que vocês observem algumas coisas aqui, porque vamos começar a discriminar. Parábola com vértice na origem? Não, porque sabemos que não é uma parábola com vértice na origem, simplesmente pela forma. No caso da parábola, a forma poderia ser assim: isso igual a 4px. PX. Poderia ser assim ou poderia ser assim: x elevado a 2 igual a 4 py. Como vocês podem perceber, aqui não aparece, por exemplo, x e s ao mesmo tempo. Aparece g ao quadrado e aparece x.
Esta é uma parábola com vértice na origem. Aqui aparece x ao quadrado e aparece y, mas não aparece x e y ao mesmo tempo. Portanto, não se trata de uma parábola com vértice na origem. Não é isso, porque não tem todos os elementos que acabei de mostrar ali. Vamos ver, já acabaram meus Ctrl mais E, então vou apagar aqui. Então essa não é, diz elipse com centro fora da origem. Também não é, essa também não é a resposta. Sabemos que não é uma elipse, pelo simples fato de que nas elipses nós vamos ter x ao quadrado e também vamos ter y ao quadrado. Então, não é elipse agora? Elipse com centro na origem? Também não, porque não é elipse, porque nas elipses aparecem x ao quadrado e y ao quadrado. Agora, na parábola com vértice fora da origem, aí sim é, porque uma das duas equações ficaria assim. B menos k ao quadrado igual a 4p que multiplica x menos h. Se a gente desenvolver isso, vai acabar aparecendo 1π ao quadrado. Se a gente desenvolver isso, também aparece certo? E aqui, se a gente desenvolver o que está desse lado, vai aparecer x. Então, como vocês podem perceber, evidentemente também vão aparecer termos que não tenham nem x nem. E vamos lá, vou desenvolver isso rápido, porque não quero que fiquem com a ideia de que eu não quis explicar. Olhem, vamos desenvolver isso. Como ficaria, então, i ao quadrado menos o dobro do produto do primeiro pelo segundo, ou seja, menos 2k e mais o quadrado do segundo, ou seja, mais k ao quadrado. Ao quadrado é igual a 4px, então 4px. E depois 4p vezes menos h, então seria menos 4ph. Olha, quero que percebam que aqui temos algo com i ao quadrado, deixa eu mudar a cor de novo. I ao quadrado que está aqui. Temos algo que tem i, aqui está algo que tem igs, temos algo que tem x, temos algo que tem x, né? Isso é uma constante, e isso também é constante, certo? E aqui também temos uma constante. Então, como vocês podem perceber, se for uma parábola com vértice fora da origem, então aqui, o que vocês teriam que lembrar? Simplesmente, basta apenas lembrar das equações. Então é preciso lembrar, isso sim, das equações da reta em sua forma reduzida e geral e da circunferência em sua forma reduzida e geral. E também com centro na origem e fora da origem. Seria preciso lembrar então algo muito parecido. Também para a parábola com seu vértice na origem e com seu vértice fora da origem, seria preciso lembrar também para a elipse e também para a hipérbole. Ok? Em todas, com o centro ou com o vértice, dependendo se está na origem ou fora da origem. Isso é o que vocês têm que lembrar, certo? Por isso, eu dizia para vocês, é totalmente necessário que, se vocês acham que a parte de geometria analítica é complicada, então vão ao meu canal, de verdade, vão lá, procurem as listas de reprodução e assistam a todos os vídeos. Porque senão vai ser muito complicado conseguir passar na prova. E bem, por hoje é só. Obrigado, espero que o vídeo tenha sido útil para vocês e, acima de tudo, que tenham gostado. Se gostaram, por favor, peço que se inscrevam no canal. Já que vocês ainda estão aqui, peço que recomendem o canal para alguém que vocês achem que possa ser útil. Até a próxima, se cuidem e comportem-se. Tchau!